O principal fator que separa quem vive sem dinheiro de quem constrói patrimônio não é inteligência nem sorte. É a forma como essa pessoa pensa sobre dinheiro. Milhares de pessoas conseguem transformar completamente sua realidade financeira, saindo das dívidas, da instabilidade e da dificuldade para construir riqueza ao longo do tempo. E isso não acontece porque elas são especiais ou diferentes. A mudança começa quando deixam de permitir que a mentalidade de escassez controle suas decisões. Por isso, se você quer prosperar financeiramente de verdade, precisa eliminar essas 6 crenças limitantes que impedem tantas pessoas de crescer. Primeiro, o roteiro financeiro. A primeira crença que impede muitas pessoas de prosperarem financeiramente é o que podemos chamar de roteiro financeiro. Toda decisão que você toma com relação ao dinheiro, o trabalho que aceita, o valor que cobra pelo seu serviço ou até a culpa que sente ao gastar, é influenciada por um conjunto de crenças que foi formado ao longo da sua vida, muitas vezes sem que você perceba. E isso não é apenas opinião. Estudos sobre comportamento financeiro mostram que grande parte da nossa relação com o dinheiro é construída ainda na infância, muito antes de entendermos como ele realmente funciona. Existem 4 perfis principais. O evitador do dinheiro. Acredita que querer dinheiro é algo errado. Tem dificuldade para cobrar pelo próprio trabalho, sente culpa ao ganhar mais e costuma acreditar que pessoas ricas são egoístas ou desonestas. Se você cresceu ouvindo frases como dinheiro não traz felicidade ou rico só pensa em dinheiro, esse pode ser o seu perfil. O adorador do dinheiro. Acredita que o dinheiro vai resolver todos os problemas. Está sempre correndo atrás de ganhar mais, mas raramente se sente satisfeito. Acredita que será feliz quando atingir a próxima meta financeira, mas essa sensação nunca dura muito tempo. O status financeiro. Associa o próprio valor ao que possui. Compra uma casa para impressionar, compara sua vida com a dos outros e sente necessidade de aparentar uma situação melhor do que realmente tem. Vive olhando para quem tem mais e acaba entrando em uma corrida sem fim. O vigilante do dinheiro. É extremamente cuidadoso com as finanças. Poupa, evita desperdícios e vive abaixo do que ganha. O problema é que muitas vezes sente medo constante de faltar dinheiro, mesmo quando já construiu uma boa reserva financeira. E afinal, como mudar isso? Pense na sua primeira lembrança envolvendo dinheiro. O que você ouvia dentro de casa? Como seus pais lidavam com as contas? Essas experiências ajudaram a criar o seu roteiro financeiro. Quando você identifica essas crenças, pode substituí-las por ideias mais saudáveis. Por exemplo, o dinheiro é uma ferramenta que me dá escolhas, segurança e a oportunidade de construir a vida que desejo. Segundo, o limite financeiro que você impõe a si mesmo. Existe uma barreira invisível que determina quanto dinheiro você acredita ser capaz de ganhar e manter. E essa barreira é criada pela forma como você se enxerga. Sua identidade financeira funciona como um termostato. Se você acredita que é alguém que ganha 5 mil reais por mês, vai agir de forma inconsciente para permanecer nesse nível. Se passar a ganhar mais, pode acabar aumentando seus gastos. Se ganhar menos, vai buscar maneiras de voltar ao padrão que considera normal. O problema é que muitas pessoas carregam uma identidade ligada à dificuldade financeira. Elas repetem frases como dinheiro nunca sobra, eu não levo jeito para lidar com dinheiro, ou a vida sempre foi apertada para mim. E sem perceber, acabam reforçando exatamente a realidade que desejam mudar. Sua mente trabalha para confirmar aquilo que você acredita sobre si mesmo. Por isso, se a sua identidade está conectada à escassez, suas decisões tendem a seguir esse mesmo caminho. E como mudar isso? Pegue uma folha e complete a frase. Eu sou o tipo de pessoa que.
Escreva exatamente como você se vê hoje. Talvez alguém que gasta por impulso, que vive endividado ou que nunca consegue guardar dinheiro. Depois faça uma linha e escreva uma nova identidade. Eu sou o tipo de pessoa que administra bem o dinheiro, toma boas decisões financeiras e constrói patrimônio ao longo do tempo. Leia essa nova definição com frequência. Quanto mais você fortalece essa imagem, mais suas atitudes começam a se alinhar com ela. Terceiro, gastar como consumidor em vez de pensar como investidor. A maioria das pessoas foi ensinada a consumir, mas não a construir patrimônio. E uma das diferenças mais importantes entre quem acumula riqueza e quem vive apertado está em entender uma regra simples. Existem coisas que colocam dinheiro no seu bolso e coisas que tiram dinheiro dele. Quem prospera financeiramente aprende a identificar essa diferença antes de gastar. Ativos são bens ou investimentos que podem gerar renda, aumentar seu patrimônio ou trazer retorno financeiro ao longo do tempo. Passivos são despesas e bens que exigem dinheiro constantemente para serem mantidos. Muitas pessoas confundem uma coisa com a outra. Antes de comprar algo, pergunte apenas: eu consigo pagar? Quando a pergunta mais importante seria: isso vai me trazer algum retorno no futuro? Um carro, por exemplo, normalmente é um passivo. Além do valor da compra, existem gastos como combustível, seguro, manutenção, IPVA e depreciação. A casa onde você mora pode ser um excelente objetivo de vida, mas financeiramente também gera despesas como financiamento, impostos, contas e manutenção. Por outro lado, um curso que desenvolve uma habilidade valorizada pode ser um ativo, porque aumenta sua capacidade de gerar renda. Um imóvel alugado pode ser um ativo por gerar recebimentos mensais. Equipamentos para um negócio também podem ser ativos, desde que ajudem a produzir vendas e aumentar o faturamento. E como mudar isso? Analise suas últimas 10 compras. Ao lado de cada uma, escreva se ela foi um ativo ou um passivo. Depois, antes da próxima compra, faça uma pergunta simples. Isso tem potencial para colocar mais dinheiro no meu bolso ou vai apenas gerar novas despesas ao longo do tempo? Quarto, mentalidade de escassez ou mentalidade de oportunidade? Uma das maiores diferenças entre quem cresce financeiramente e quem permanece estagnado está na forma de enxergar as oportunidades ao redor. Nosso cérebro foi programado para a sobrevivência. Durante milhares de anos, os recursos eram limitados e era preciso economizar energia e proteger o que se tinha para garantir o futuro. O problema é que muitas pessoas ainda tomam decisões financeiras com essa mesma lógica de escassez. Quando alguém acredita que as oportunidades são poucas, tende a agir movido pelo medo. Evita investir, adia decisões importantes, concentra toda a atenção nas dificuldades do momento e pensa apenas em sobreviver ao próximo mês. Essa mentalidade reduz a capacidade de enxergar possibilidades e frequentemente leva a escolhas que mantêm a pessoa presa no mesmo lugar. Por outro lado, quem desenvolve uma mentalidade de oportunidade entende que novas formas de ganhar dinheiro surgem todos os dias. Novas profissões aparecem, novos negócios são criados e novas habilidades podem ser aprendidas. O dinheiro circula constantemente na economia e quem se prepara consegue participar desse movimento. Essa forma de pensar incentiva investimentos, aprendizado contínuo, construção de relacionamentos e decisões mais estratégicas para o longo prazo. Pessoas com essa mentalidade entendem que conhecimento pode ser ampliado, habilidades podem ser desenvolvidas e oportunidades podem ser criadas. E como mudar isso? Comece observando o motivo por trás das suas decisões financeiras. Você está agindo por medo de perder ou pela possibilidade de crescer? Em vez de dizer automaticamente, eu não tenho condições para isso, experimente perguntar, o que preciso fazer para tornar isso possível? Essa simples mudança de pergunta pode abrir caminhos que antes passavam despercebidos.
Tá fazendo sentido para vocês? Estão gostando do vídeo? Se estiver gostando, já curte, já compartilha e já se inscreva aqui no canal. Quinto, o medo de perder dinheiro. Existe um comportamento psicológico muito comum que afeta praticamente todas as pessoas. A dor de perder dinheiro costuma ser muito maior do que a satisfação de ganhar a mesma quantia. Em outras palavras, perder R$ 100 gera um desconforto muito mais intenso do que a felicidade de ganhar esses mesmos R$ 100. E esse mecanismo influencia decisões financeiras todos os dias. Por causa desse medo, muitas pessoas continuam insistindo em situações que claramente não estão funcionando. Permanecem em negócios que só dão prejuízo, mantêm investimentos inadequados esperando uma recuperação improvável, continuam em trabalhos sem perspectiva de crescimento ou evitam oportunidades por receio de errar. O cérebro humano foi programado para proteger o que já possui. O problema é que, em muitos casos, essa necessidade de proteção acaba impedindo o crescimento. Quem constrói patrimônio entende que nem toda decisão dará certo. Faz parte do processo. E empreendedores bem-sucedidos, investidores experientes e profissionais de destaque acumulam aprendizados justamente porque aceitam correr riscos calculados ao longo da jornada. Isso não significa agir por impulso ou colocar tudo em risco. Significa entender que alguns erros fazem parte do caminho para resultados maiores. E como mudar isso? Comece a enxergar determinadas perdas como investimento em aprendizado. Se um negócio não deu certo, se um investimento trouxe uma lição importante ou se uma decisão gerou prejuízo, procure identificar o conhecimento adquirido nessa experiência. Em vez de pensar apenas no dinheiro perdido, pergunte-se: o que essa situação me ensinou que pode me ajudar a tomar decisões melhores no futuro? Muitas vezes, o aprendizado obtido em um erro vale muito mais do que o valor que foi perdido naquele momento. E por último, a armadilha de trocar tempo por dinheiro. Uma das maiores diferenças entre quem constrói patrimônio e quem permanece correndo atrás das contas está na forma como enxerga o tempo. A maioria das pessoas passa anos tentando economizar dinheiro, mas esquece que existe um recurso ainda mais valioso: o tempo. Dinheiro pode ser recuperado, investido e multiplicado. Tempo não. Uma hora que passou, nunca volta. Por isso, pessoas que prosperam financeiramente aprendem a proteger o próprio tempo. Elas entendem que cada hora do dia tem um valor e procuram dedicar sua energia às atividades que geram mais resultados. Muitas vezes o problema não está na falta de esforço, mas está em gastar tempo demais com tarefas que poderiam ser simplificadas, automatizadas ou delegadas. Pense em uma empreendedora que passa horas organizando tarefas operacionais, respondendo mensagens repetitivas ou realizando atividades que não geram vendas. Enquanto isso, deixa de investir tempo em estratégias que poderiam aumentar seu faturamento, atrair clientes ou desenvolver novas fontes de renda. Isso não significa terceirizar tudo ou gastar dinheiro sem critério. Significa entender onde seu tempo produz mais valor. Pessoas financeiramente inteligentes procuram eliminar atividades de baixo impacto para concentrar esforços naquilo que realmente gera crescimento. E como mudar isso? Calcule quanto você ganha por mês e estime quanto vale cada hora do seu trabalho. Depois observe sua rotina. Quantas tarefas poderiam ser simplificadas, automatizadas ou delegadas? Quantas horas estão sendo consumidas por atividades que não contribuem para os seus objetivos financeiros? Quanto mais você direciona seu tempo para atividades estratégicas, maior tende a ser o retorno que consegue gerar ao longo dos anos. Gostaram do vídeo de hoje? Se gostou, curte, já se inscreva no canal e para começar hoje mesmo a dar o primeiro passo para organizar suas finanças, clique no link da descrição e baixe o guia Raio-X do Salário. Até o próximo vídeo.